Segunda-feira, 8 de setembro de 2025, é isso aí. Essa semana começou quente na geopolítica mundial. Desde o Brasil, com o presidente Lula fazendo ali a sua declaração na abertura da cúpula online dos BRICS, que aconteceu hoje pela manhã, Nicolás Maduro enviando reforço de tropas para alguns estados, frente aí ao envio crescente que os Estados Unidos têm feito de soldados para a região ali do Caribe, com o objetivo, segundo Donald Trump, de estar combatendo ali alguns grupos terroristas que são ligados a Nicolás Maduro. Nós tivemos também Israel aceitando uma proposta de cessar-fogo dos Estados Unidos, mas logo em seguida sofrendo ali um ataque com vários mortos, o ataque mais mortal, inclusive, dos últimos 2 anos, desde aquele ataque lá do Hamas. Enfim, a gente tem também Macron dando garantia de segurança para a Ucrânia, mesmo que Estados Unidos não confirme essa segurança. A gente tem uma acusação da União Europeia de que a Rússia utilizou mecanismos para dificultar o posicionamento por GPS de um dos aviões do presidente da Comissão Europeia que estava chegando na Bulgária. Enfim, a geopolítica de hoje ela começou bem intensa. E nesse momento eu vou te atualizar com os principais fatos. Eu já aproveito para te pedir, deixa aqui o seu like, ative as notificações e, claro, se você está assistindo esse vídeo é porque você se interessa por assuntos de geopolítica, atualidades e tudo aquilo que está marcando o cenário internacional nesse momento. Não sei se você é um entusiasta, se você está estudando para concurso público, se você vai prestar o Enem esse ano ou nos próximos anos, o que importa é que aqui é o seu lugar, beleza? Bora lá então? Vamos lá, pessoal. Vou começar falando primeiro sobre essa situação de Jerusalém. Donald Trump ele fez uma proposta nesse fim de semana, uma proposta de cessar-fogo entre Israel e Hamas ali para a região da faixa de Gaza. E essa proposta ela foi inicialmente aceita por Israel, inclusive Benjamin Netanyahu, hoje pela manhã, ele anunciou, ele deu a entender de que ele aceitaria sim essa proposta, desde que o Hamas depusesse ali as suas armas e entregasse os reféns. O Hamas ele não disse que aceitaria ou que não aceitaria. Mas por que eu estou falando isso agora? Porque talvez esse cenário mude ao longo da semana. Talvez na próxima declaração de Benjamin Netanyahu ele já não esteja mais tão de acordo assim. Por quê? Porque hoje às 11 horas da manhã Israel sofreu ali um ataque na cidade de Jerusalém, em que 6 pessoas morreram, mais de 10 ficaram feridas, algumas gravemente feridas, onde 2 atiradores pararam o carro e dispararam contra um ponto de ônibus, matando ali várias pessoas. É claro que eles também foram mortos ali naquele momento por um civil, lá a maior parte dos civis portam armas, e por um segurança de uma loja que estava ali perto. A autoridade palestina, ela que representa também aquela região da faixa de Gaza, a autoridade palestina, ela condenou esse ataque. O Hamas disse que não foi ele que fez, mas ele parabenizou também aqueles que fizeram. Então, são mais situações, mais acontecimentos, mais fatos que vão se envolver aí nessa situação que já não se basta com tanto conflito, com tanto problema, com tanta declaração e tantas ações que dificultam realmente uma paz duradoura aqui naquela região. Mas vamos aguardar aí ao longo da semana e eu vou te atualizando também com o que for acontecendo aí relacionado a este fato. E com relação à guerra da Ucrânia, Emmanuel Macron, presidente francês, ele garantiu nesse fim de semana de que a Europa ela vai garantir a segurança da Ucrânia, mesmo que os Estados Unidos não participe. Essa declaração é meio controversa. Emmanuel Macron sempre busca trazer o protagonismo para o fim da guerra para ele busca trazer o protagonismo de que ele vai conseguir garantir a segurança da Ucrânia e até mesmo garantir a segurança de alguns outros países europeus, como ele declarou há algumas semanas, de que o guarda-chuva nuclear da França estará disponível aí também para os seus aliados da OTAN, para os seus aliados ali europeus. Enfim, mais uma declaração controversa, em meio a uma situação em que o presidente da Comissão Europeia estava ali aterrissando o seu avião na Bulgária para um compromisso oficial e ali naquele momento o GPS da aeronave parou de funcionar, ou seja, o GPS ele não marcava mais as coordenadas corretas. E a Europa acusou a Rússia
de usar ali um mecanismo para interferir na navegação por GPS. Esse mecanismo, por vezes, ele é utilizado para fazer com que as armas inimigas não consigam atingir o seu alvo, alvos estratégicos. E segundo eles, a Rússia usou esse mecanismo, o que dificultou ali a aterrissagem do avião do presidente da Comissão Europeia. Enfim, se é verdade ou não, a gente não sabe, mas eu estou trazendo aqui para você também. E a gente vai avaliar de acordo com toda aquela situação que acontece ali no cenário geopolítico tão conturbado que é ali daquela região. E a China, nesse fim de semana, mostrou para o mundo que está ali fortalecendo cada vez mais os laços com os seus aliados. Nesse desfile militar chinês, ele contou com a presença de Vladimir Putin e contou com o presidente também, dentre outras autoridades, do presidente indiano, mostrando ali o fortalecimento dos laços com a China. Isso é visto, é claro, com maus olhos pelos Estados Unidos. Donald Trump ele tem procurado fortalecer laços com os seus parceiros e tem ali a sua forma de pressionar os outros países para que não fortaleçam laços com a China, com a Rússia, com os seus inimigos comerciais e geopolíticos também. Então o Trump decidiu hoje taxar a Índia por ela estar comprando o petróleo russo. Eu lembro que China compra o petróleo russo, Índia compra o petróleo russo, Brasil compra o petróleo russo. No entanto, Índia foi o país taxado agora nesse fim de semana pelo Donald Trump e ele excluiu a China dessa taxação. Então, a China, que ele tem buscado aí, fazer um ajuste aí de tarifas, tem procurado não bater de frente mais nessa guerra tarifária, que nas últimas semanas já esteve bem acirrada, com os dois países perdendo. Ele deixou a China de fora aí dessa sobretaxa por estar comprando o petróleo russo. Aqui na Venezuela nós tivemos mais uma situação complicada aqui no cenário da geopolítica do Cone Sul, da América do Sul, pegando ele agora do Caribe para baixo. Nós sabemos que há algumas semanas o presidente dos Estados Unidos ele enviou alguns navios de guerra ali para aquela região do Caribe, com a justificativa de que esses navios eles iriam combater o narcotráfico que tem trazido grandes prejuízos aí para a economia norte-americana. Então, segundo ele, esses navios que têm ali mais de 4.000 militares iriam combater grupos de narcotraficantes que ele classificou como grupos terroristas. E segundo ele, esses grupos terroristas eles estão ligados também ao governo venezuelano. Desde essa declaração do envio desses navios, o Nicolás Maduro ele começou a tomar também algumas atitudes internas, mostrando que ele também está combatendo esses grupos. Então, ele já reforçou o envio de tropas para algumas regiões e anunciou hoje de que ele vai enviar um reforço de tropas militares para 5 estados específicos ali da região da Venezuela, que segundo ele o objetivo é combater os narcotraficantes e também manter a paz na Venezuela. E é claro, fazer frente também à força crescente que os Estados Unidos têm feito ali. Eu lembro também que há alguns dias Nicolás Maduro sobrevoou com os seus caças, com os seus aviões de guerra, ele sobrevoou ali na região do Caribe os navios de guerra dos Estados Unidos, mostrando ali também que ele não está tão com medo assim das embarcações dos Estados Unidos e também fazendo uma provocação, né, que ele gosta bem disso. O presidente Lula abriu hoje com o seu discurso a reunião virtual dos chefes de Estado do BRICS. Nessa abertura, nesse seu discurso, ele reforçou ali, sem citar Donald Trump, sem citar Estados Unidos, mas ele reforçou ali que as guerras tarifárias, que a sobretaxa para um ou outro país, isso não deve ser usado como um argumento geopolítico, como um argumento de pressão, dissuasão, como um argumento para pressionar a política interna de outro Estado soberano. E é claro, ele foi apoiado aí também pelos seus pares, pelos países ali do Irã, da China, da Índia, da Rússia e todos aqueles outros países ali que fazem parte do BRICS. Então, essa declaração do presidente Lula, ela traz mais fogo aí para a situação dessa guerra tarifária entre Brasil e Estados Unidos, que o Brasil está preparando já agora, com autorização presidencial, uma retaliação tarifária também para com os Estados Unidos. Bom, pessoal, essa foi a nossa atualização de hoje. Eu sou o professor Kelly e aqui você encontra o que de principal e mais atual
está acontecendo no cenário da geopolítica mundial. Ok? Um forte abraço e a gente se vê em breve.